Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Oliveira e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a vaginose citolítica, quando devo suspeitar. Bom, para começar, vamos falar diretamente sobre um caso clínico. Uma paciente de 37 anos sem comorbidades que referia coceira e um pouco de ardência na região genital. Uma paciente que referia já uso de antifúngicos de forma oral e local, sem melhora dessa sintomatologia. E ela referia uma melhora após a menstruação. Será que a gente deve suspeitar de vaginose citolítica nesse caso? A paciente tinha um conteúdo branco mais denso, um pH vaginal ácido, o teste das aminas negativo e na microscopia a fresco observávamos um aumento de lactobacilos. Então, sim, a vaginose citolítica é uma possibilidade. E antes da gente começar a falar da sua fisiopatologia, eu queria só relembrar uma discussão muito interessante que teve no Congresso Internacional da ISSVD, que é a Sociedade Internacional para o Estudo das Doenças Vulvovaginais, em que lá não se discutiu novos tratamentos, novas descobertas sobre a sua fisiopatologia. Na verdade, se discutiu se é uma entidade que existe. Por quê? Existe uma tendência mais norte-americana em não se acreditar nessa entidade e uma tendência mais do lado europeu em que sim, essa entidade é reconhecida como uma causa de corrimento vaginal alterado. E a discussão é porque a vaginose citolítica é uma condição em que existe um aumento de lactobacilos. E a gente sabe que os lactobacilos eles são, a princípio, a principal bactéria protetora ali do ambiente vaginal, o micro-organismo mais comum nesse ambiente vaginal. Então, como que pode uma bactéria normal causar um corrimento vaginal alterado? Então, existe essa discussão entre os especialistas, especialmente norte-americano versus Europa, em que será que essa condição realmente existe? A princípio, sim, né? O meu entendimento também é que essa condição existe e para a gente conversar melhor sobre ela e quando suspeitar, temos que entender um dado importante com relação ao ciclo menstrual. A gente sabe que após a menstruação, existe o maior predomínio de bactérias anaeróbicas por conta do pH alcalino do sangue. E aí a gente destaca a Gardnerella. Então, geralmente, o início do ciclo menstrual é onde a gente pode ver com mais frequência episódios de vaginose bacteriana. Ao longo do ciclo, de acordo com as alterações hormonais, aumento de estrogênio, enfim, após a ovulação, especialmente na fase lútea, nós vamos observando o aumento dos lactobacilos atingindo seu ápice na fase pré-menstrual, que é justamente onde existe ali a sintomatologia da vaginose citolítica. Então, a vaginose citolítica, o que a gente observa? Mulheres, geralmente mais jovens, especialmente também gestantes, que vão ter ali um aumento, situações de aumento de estrogênio e glicogênio. Com isso, vai ter maior aporte de glicose para fermentação pelos lactobacilos e aí formação dos seus produtos ácidos, né, o peróxido de hidrogênio, ácido lático, acidificando ainda mais o meio vaginal e essa hiperacidez também levando à lise celular. Então, podemos ver também esse padrão citolítico, né? A lise das células, o aumento de lactobacilos, núcleos soltos, debris celulares, nessa condição, que a princípio é dita como rara, uma prevalência a princípio de 5% nas mulheres sintomáticas com algum corrimento vaginal, mas que talvez essa prevalência seja até maior, porque é uma condição que a gente não faz um diagnóstico correto com muita frequência. Então, situações que aumentam estrogênio e glicogênio, especialmente gravidez, uso de hormônios, hiperglicemia, a fase do ciclo menstrual, como eu falei, a fase lútea, então todos esses fatores podem levar a uma maior propensão a se encontrar esse padrão citolítico, vaginose citolítica. Existe muito pouca literatura sobre o tema
E esse trabalho, ele mostra pra gente exatamente o que a gente vem conversando, que é um predomínio de lactobacilos. Nesse caso, eles observaram mais lactobacilos crispatus, que é justamente considerado a bactéria com maior poder protetor ali do ambiente vaginal. E é uma situação mais comum, fase ovulatória e fase lútea. Segundo a classificação mais atual das comunidades vaginais, comunidade tipo 1, seria, segundo esse trabalho, onde a gente veria maior prevalência de vaginose citolítica. E aí fica essa discussão, não é normal a gente ter, teórica, não é normal, né, ou teria maior papel protetor você ter lactobacilos crispatus? Sim. Por algum motivo, essas pacientes, nesta fase do ciclo, ou em outras situações de hiperestrogenismo e hiperglicemia, têm ainda mais proliferação lactobacilar, fugindo um pouco dessa normalidade e causando a sintomatologia. Então, quando suspeitar, basicamente é uma paciente que tem corrimento, dor, desconforto para a relação sexual, muitas vezes, às vezes levando a coceira, ardência, inclusive com eritemas e erosões, mas observem, de caráter cíclico, com uma piora clássica após a ovulação pré-menstrual e com uma melhora clássica após a menstruação. E ela é muito confundida com a candidíase vulvovaginal. Geralmente os pacientes chegam dizendo que tem uma candidíase de repetição e quando na verdade elas têm uma vaginose citolítica. Elas, muitas vezes por conta própria, fazem os antifúngicos e acham que melhoram porque elas menstruam e melhorariam naturalmente. Importante que a gente exclua a Cândida não albicans, não é o caso dessa lâmina, nesse caso temos ali as hifas, né? No caso dependendo se for glabrata, por exemplo, não faria hifas, mas cândidas espécies não albicans geralmente cursam com ardência, então é importante sim a gente excluir sempre a candidíase. Esse estudo também da ISSVD, ele traz ali um guideline de orientação sobre a microscopia a fresco, é bem interessante para o nosso dia a dia. Sei que amanhã vocês têm inclusive um curso prático de microscopia. E para a vaginose citolítica, eles recomendam que seja avaliado, se possível, o paciente na fase lútea. A gente faz um esfregaço ali no terço inferior da vagina, de preferência com a escovinha ou cervical, ou com uma espátula de plástico, com os mesmos cuidados que a gente tem que ter para a paciente que vai colher, por exemplo, um preventivo. E os critérios, né? A gente tem um aumento dessa quantidade de lactobacilos, não observamos um predomínio de outras bactérias ou outros micro-organismos, nem aumento de polimorfos nucleares, e podemos ver a citólise, né, a fragmentação celular, que nesse meu caso nós não observamos, mas eu achei sim que ela tinha um aumento de lactobacilos compatível com a sua sintomatologia. Se você não puder fazer a microscopia a fresco, os trabalhos também dizem que você pode tentar analisar esse grau lactobacilar pela bacterioscopia, pelo GRAM, você pode solicitar um GRAM, ou pelo próprio exame Papanicolau. Só lembrando que em ambos, uma análise mais tardia, você tem geralmente uma redução desse grau lactobacilar. Então, na hora que você está examinando a paciente, ali de forma imediata, você teria uma análise mais fidedigna da quantidade desses lactobacilos. Então, voltando para essa paciente, né? Ela tem um corrimento cíclico, ela tem um pH ácido, um corrimento branco, sem odor característico de anaeróbios, e ela tem uma lâmina a fresco que não vemos citólise, mas vemos um aumento de lactobacilos. Como eu disse, é importante excluir candidíase, especialmente as espécies não albicans, então solicitar uma cultura para cândida com identificação da espécie, senão muitas vezes o laboratório manda para a gente só cândida SP. Esse guideline da ISSVD, também publicado agora, março de 2023, traz para a gente algumas recomendações sobre condições de vaginites e vaginoses. E também temos esse outro artigo de revisão. E eles trazem sugestões de tratamento. Aqui eu deixo algumas opções. Lembrando que nada mais são do que tratamentos para alcalinizar
então de forma totalmente paliativa, né? Esse próprio esse guia de recomendações da INSS-CBD fala como temos pouca literatura sobre o tema, pouco entendimento ainda sobre essa fisiopatologia, e é uma situação que a paciente pode ter por um período da vida e depois também desaparecer, sem a gente entender muito bem o porquê. Fato é de que quando ela estiver sintomática, ela merece fazer ali algum tratamento paliativo. Não se sabe se essa paciente deveria mudar de método contraceptivo, se o uso de algum antibiótico poderia ser benéfico, porque geralmente o paciente retorna com sintomas após o fim dos antibióticos. Se diagnosticada a cândida, tratar a cândida primeiro e depois rever seus sintomas. Na gravidez, entende-se que talvez esse excesso de lactobacilos tenha, na verdade, um efeito protetor, né? Nós falamos que os lactobacilos têm realmente esse papel e maior poder ali com essa produção dos ácidos láticos e peróxido de hidrogênio, eles têm um grande papel ali imunomodulador, antiviral, antimicrobiano. Então, a princípio, não tratar, a não ser que a paciente esteja sintomática. Bom, então, vaginose citolítica, quando devemos suspeitar? Basicamente naquela paciente que fala pra gente que tem uma candidíase que não melhora, mas depois da menstruação sempre alivia. Então, ela tem um corrimento alterado, geralmente com prurido, ardor, cíclico e, classicamente, essa confusão com a candidíase. Então, quando suspeitada vaginose citolítica, seria basicamente isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar discutindo com vocês esse assunto e aqui meus contatos, caso alguém queira discutir alguma dúvida ou precisar de algum artigo. Até a próxima!